Shalom. Deus usou cada escritor bíblico com aquilo que cada um possuía. Era Deus dando a revelação de si mesmo e cada escritor, dentro do seu contexto, da sua época, da sua região, da sua experiência de vida, do seu conteúdo, registrando aquilo que Deus estava dando para cada um deles. E quando olhamos para a Bíblia como um todo, vemos esses escritores, cada um com a sua característica, registrando em toda a Bíblia o plano eterno de Deus. Então, à medida em que cada povo, em cada época, podia receber e entender a revelação de Deus, Deus ia dando através desses escritores. Então, foi um processo, e podemos dizer assim, um processo progressivo. Paulatinamente, Deus foi ampliando o processo da revelação. Muitos dos profetas, por exemplo, quando olhamos no Velho Testamento, muitos daqueles profetas profetizaram coisas que eles mesmos não tinham o entendimento da dimensão do que Deus estava dando a eles. A Bíblia diz que Abraão, por exemplo, ele viu à distância, ou seja, ele recebeu as promessas, ele não viu o cumprimento da promessa ali, ele viu pela fé lá adiante. Por quê? Porque ainda não havia condições de receber a plenitude da revelação. Pare e pensa comigo. Quando Deus coloca o homem e a mulher no jardim, e então eles pecam, o pecado entra no coração humano, então o homem e a mulher, eles recebem de Deus, Deus fala, Deus libera uma palavra de salvação. Ele diz lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15, que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Qual era o contexto? O homem e a mulher haviam cedido à tentação da serpente. Então Deus está dizendo, olha, da semente da mulher virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Porque Adão e Eva não tinham naquele momento, principalmente por causa da queda, a consciência clara ou a capacidade de entender a dimensão do que seria Deus se fazer homem, tornar-se semelhante a nós, viver nesse mundo, ser sujeito à tentação e ser pregado numa cruz, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, essa revelação seria grande demais. O homem, naquela época, não teria condição de compreender isso. Então, bastava ele entender, da semente da mulher virá aquele que vai vencer a serpente. Então, nesse sentido, nós entendemos que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é um processo constante de revelação e de ampliação de Deus revelando o seu plano eterno. Em Hebreus capítulo 1, nos versos 1 e 2, a Bíblia nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então veja, Deus falou através dos profetas, mas toda a revelação de Deus, a plenitude da revelação de Deus, veio através de Jesus. Mas Jesus, como nós o conhecemos, como nós olhamos e descobrimos ele na Bíblia, os antigos não tinham condições de receber. É por isso que quando nós olhamos para a Bíblia no Velho Testamento, nós vemos figuras, imagens, exemplos, pessoas que viveram um estilo de vida que, na verdade, apontavam para Jesus. Deus fazendo acontecer coisas que apontavam para Jesus. Então, o Velho Testamento, uma sombra daquilo que viria, da verdadeira luz que viria, que era Jesus. Por isso, quando você lê a Bíblia, olhe para ela buscando Jesus. O Velho Testamento apontava para Jesus, o Novo Testamento revela Jesus e toda a Bíblia mostra que o único plano de Deus é ter uma família de muitos filhos firmados no filho mais velho, no primogênito chamado Jesus.